Olá, você está assistindo um corte do programa Pelo Mundo, África e Ásia, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 20 horas. Neste vídeo, o professor Erin Pereira avalia os protestos dos estudantes na África do Sul e a forma como lutam contra o neoliberalismo e as tentativas do governo de destruir a educação no país. Para não perder nenhum vídeo aqui do Cotidiano, se inscreva no nosso canal no youtube.com/cotidiano news e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima. E aí eu vou para o último tema na África, né, que é um tema que eu gostaria de dar um destaque, que é um tema muito importante, que é as manifestações estudantis que estão acontecendo nesse momento na África do Sul. Se você não ouviu falar dessas manifestações estudantis, saiba que aqui só no cotidiano você vai saber sobre isso. Essas manifestações estudantis, elas são manifestações que elas anualmente elas acontecem na África do Sul, por parte dos estudantes universitários, a partir da década de 90. E aí, por que a partir da década de 90? Porque quando a África do Sul começou a popularizar seu ensino superior, na década de 90, como outros países anglófonos de língua inglesa, né, ex-colônias britânicas, a África do Sul também é um país que possui um sistema superior público, porém, porém ele é pago. Ele é público, porém ele é pago. Embora as taxas de pagamento na África do Sul sejam taxas significativas. Porque foi uma negociação na época, quando o Mandela foi liberto da prisão, quando houve a reforma do sistema educacional na África do Sul, quando houve a unificação do sistema educacional da época do apartheid, né, que existiam dois sistemas educacionais, tiveram que ser fundidos em um único sistema educacional. Então, houve uma negociação onde o ensino superior ele permanecia como ele ficava como ensino público, porém haviam taxas significativas que deveriam ser pagas por esses estudantes assim que eles entrassem anualmente. É óbvio e evidente que dentro de uma lógica neoliberal, o que acontece dentro da África do Sul? Com o tempo, a África do Sul, porque esse sistema também ele é baseado em dois braços, né? Você tem três braços, na verdade. Você tem as empresas. Obrigado aí, Cícero. Um abraço aí. Obrigado pelo feedback. Você tem as empresas que financiam, né, projetos dentro das universidades, financiam com bolsas, financiam com pesquisas acadêmicas. Você tem um braço que é um braço do governo, que é o governo que investe nas universidades, né, que dá uma parte do PIB, uma percentagem do PIB, e você tem uma parte que é a população, que são chamados três terços, né? Você tem um terço que é o estudante que entra na universidade, e aí ele dá uma quantia significativa para poder, para poder financiar a universidade. E aí, o que acontece? Que acontece? Com o tempo, o Estado sul-africano vai deixando de investir no ensino superior, na universidade, e isso se tornou ainda mais forte durante a presidência do Jacob Zuma e do Cyril Ramaphosa, né, quando os dois adotam, por assim dizer, uma veia neoliberal, em oposição ao que era, né, o período do Mandela. Não que o Mandela não tivesse adotado algumas medidas, né, que a gente pode considerar problemáticas inseridas dentro do pensamento neoliberal. Mas o Jacob Zuma e o Cyril Ramaphosa, eles adotam uma série, principalmente o Cyril Ramaphosa, ele adota uma série de medidas neoliberais que vão colocando a educação dentro de um escopo a educação superior, dentro de um escopo muito mais privado do que público. Só para a gente ter uma noção, entre 2000 e 2012, o Estado sul-africano deixou de investir em 49% do orçamento das universidades do ensino superior para 40%. No mesmo período, os estudantes gastavam 24% do seu orçamento
de 24%, subiu para 31% entre 2000 e 2012. Portanto, houve uma subida significativa nesse período. Então, isso num período também onde o número de estudantes no ensino superior sul-africano disparou absurdamente. Porque, vamos lembrar, a África do Sul, na década de 90, não era um país plenamente, era um país que possuía índices de desenvolvimento até consideravelmente altos, mas não era um país que possuía amplo acesso às escolas, né? Principalmente ao ensino superior. O ensino superior ele era restrito a uma determinada classe política do país, que era a classe política que era beneficiada pelo regime do apartheid, principalmente os brancos, né, os estudantes brancos. Ainda hoje, né, as universidades sul-africanas ainda são muito, possuem muitos estudantes brancos, né, e os estudantes negros eles possuem uma série de dificuldades, sobretudo porque você tem uma moradia estudantil dentro da universidade, né, que é custeada a partir desses gastos, você tem a alimentação. Quem é estudante universitário sabe disso, né? Quem já foi, eu acho que alguns de vocês já foram estudantes, sabem o custo que representa, e para além disso ter que gastar com a matrícula, gastar com material didático, isso traz uma série de questões. E aí, por que esses protestos eles explodiram recentemente? Por um motivo por um motivo central, né, que marca, né, toda a atual conjuntura, né, que é a Covid. Mas não só a Covid, evidentemente. Uma série de dívidas já vinham sendo acumuladas ao longo dos últimos anos entre os estudantes das universidades, né, do ensino superior. E aí o que acontece? Como em outras universidades no mundo anglófono, né, quando esses estudantes eles não pagam a sua matrícula anual, quando eles não pagam a sua, o seu semestre, né, quando não pagam pelo conteúdo, pelos serviços que a universidade oferece, eles têm a matrícula trancada. A matrícula deles é trancada e eles são impedidos de estudar. E muitos desses estudantes necessitam fazer trabalhos fora da universidade, eles necessitam trabalhar. E aí a gente pega isso no cenário como é o cenário da Covid, né? Que é um cenário onde você tem um desemprego muito alto, né? Você tem um fechamento de uma série de serviços, né? E aí muitos são despedidos, e aí você tem essa situação toda potencial. E aí o que acontece? Muitos desses estudantes, eles simplesmente se revoltam, né, pela impossibilidade de poder continuar estudando, e aderem, né, essa série de manifestações que estão acontecendo hoje pelo país. E aí decretou-se, né, inclusive, uma paralisação geral das universidades na última semana. Essa paralisação contou com uma série de manifestações pelo país inteiro, né? Foi, inclusive, a maior manifestação estudantil da história do movimento universitário da África do Sul desde o fim do apartheid. Portanto, são manifestações muito grandes, muito massivas, boa parte da população universitária participou. E por que isso está acontecendo? Porque o ministro da Educação do Ensino Superior, na última semana, ele havia dito que o Estado sul-africano, para além de todos os cortes que eles fizeram nos últimos meses, né, eles deixariam de investir somas consideravelmente altas, né, diminuiriam ainda mais o investimento do Estado sul-africano nas universidades. Isso implicaria o quê? Isso implicaria no maior gasto por parte dos estudantes sul-africanos, dos estudantes do ensino superior, né, dentro dessas matrículas e em materiais didáticos, né. Só para a gente ter uma noção, né, muitas universidades sul-africanas adotaram o ensino à distância. Só que aí você tem um problema. Como as universidades sul-africanas elas são pagas por uma série de serviços, apesar de serem públicas, elas não vão fornecer materiais didáticos. Por exemplo, elas não vão oferecer notebooks, elas não vão oferecer internet móvel para esses estudantes. Esses estudantes muitas das vezes não têm capacidade, não têm condições de poderem estudar nas suas casas, né? Por exemplo, para quem está estudando em casa nesse momento, né? Universidades privadas, algumas universidades privadas no Brasil, universidades públicas também entraram, né, na ideia do ensino remoto, né? Para quem está estudando em casa, sabe qual é a dificuldade de se estudar em casa, né?
E a realidade de muitos estudantes na África do Sul é da impossibilidade de poder se estudar em casa, por vários motivos relacionados à internet, à conexão que não é muito boa, relacionado também à falta de equipamentos, né, que não possui esses equipamentos, e muitas das vezes esses equipamentos são compartilhados com outras pessoas também da família, porque são estudantes de baixa renda, né? Como eu falei, muitos estudantes que entraram nas universidades sul-africanas recentemente são estudantes de baixa renda. Então você tem uma série de questões aí que levam a esses estudantes se revoltarem, protestarem contra as atuais medidas tomadas pelo governo da África do Sul, né? E aí essa greve estudantil ela foi uma greve que foi reprimida por um massacre, né? A polícia massacrou os protestos estudantis, houve inclusive mortes, né? Estudantes morreram durante essas manifestações, alguns estudantes inclusive foram enquadrados em atividades criminosas, estão presos inclusive, e por vandalismo, por uma série de outras questões, né? E uma das questões simbólicas, né, que apareceram durante essas manifestações, são imagens que o Douglas aí mostrou agora há pouco, né, que foi a derrubada de estátuas de colonizadores na África do Sul, né? Eu acho que isso é incrível, né, porque a África do Sul também possui um passado colonial, ela também possui problemas com esse passado colonial que é envolvido também com o passado do apartheid, né, porque eu, eu acho importante colocar que o apartheid, quando se saiu do apartheid, foi uma saída extremamente negociada, né, entre o governo sul-africano e a oposição, né, liderada pelo Mandela, pelo Congresso Nacional Africano. Então, eu acho que é muito importante poder trazer isso nesse aspecto, para a gente poder entender o porquê desses protestos estudantis e o porquê também da derrubada, né, dessa estátua, né, desses colonizadores que permanecem ainda espalhadas por toda a África do Sul. E aí, né, as universidades sul-africanas nesse momento estão paralisadas e elas somente vão voltar quando algumas medidas dos estudantes foram aceitas para a conversação, né? E quais medidas são essas? Eu vou trazer aqui algumas medidas que eu acho que são importantes da gente poder divulgar. Até porque esse assunto é muito relevante para o Brasil, porque recentemente, eu digo isso há mais ou menos um ano e meio, 2 anos atrás, houve uma proposta aí por parte do governo Temer, mas que também apareceu também no governo Bolsonaro, né? De financiamento do ensino superior no Brasil, né? De que os estudantes começariam a pagar pelo ensino superior. Não os estudantes pobres, mas os estudantes ricos. É, do começo de uma espécie de financiamento do ensino superior. E foi exatamente isso que aconteceu na África do Sul, que levou a essa situação agora, de crise, onde você tem milhares de estudantes passando por essas dificuldades que eu coloquei anteriormente. Então, esse debate é muito importante para a gente poder ficar atento em relação a isso, porque esses são os efeitos que foram gerados por esse modelo de educação, que é um modelo anglo-saxônico que estão tentando trazer para cá e que não foi efetivado, evidentemente, por causa de uma série de questões, que é a instabilidade do governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro é extremamente instável, mas a pandemia da Covid também foi um grande desarticulador de uma série de medidas, né, que o governo não pôde implementar. Mas aí vamos trazer aí, saindo do Brasil e vindo para a África do Sul, para encerrar, vou trazer aqui algumas medidas, né, que esses estudantes estão pedindo nesse momento. Quais são as medidas? Primeira medida, zerar a dívida estudantil de todos os estudantes. Hoje os estudantes estão com uma dívida imensa, né, com as universidades sul-africanas, eles não têm como pagar, porque muitos estão desempregados, não possuem condições de ajuda da família, financiamento ainda pior, então eles estão pedindo para zerar essa dívida estudantil. Essa é uma primeira medida. Uma outra medida, justiça para a família dos manifestantes mortos durante as manifestações. Como eu falei, tiveram manifestantes que foram mortos nesses protestos. Então, eles estão pedindo justiça e investigação por parte dos que foram mortos pela polícia. Uma outra medida, pagar o fundo de pós-graduação imediatamente, porque hoje o Estado sul-africano congelou completamente os gastos com o ensino superior nos próximos meses.
e isso traz uma série de problemas, como, por exemplo, o aumento, né, das taxas, né, anuais de matrícula na universidade. Né? Então, pagar esse fundo hoje, que está congelado, é uma das exigências. Outra exigência, desbloquear a matrícula dos estudantes do primeiro ano até que o governo resolva o problema do débito. Porque tem muitos estudantes que se matricularam ao longo desse ano, mas que não possuem ainda condições para poder pagar essa matrícula. Então, o que acontece? Esses estudantes não estão sendo matriculados no ano letivo. Porque lá, para você poder cursar as disciplinas, né, você se matricula, né, ganha a matrícula, mas você só pode cursar as disciplinas se você pagar, evidentemente. Então, o que o governo tem feito? O governo tem recusado a matrícula desses estudantes. Então, isso é algo muito sério que tem levado a esses protestos. A pedir para desbloquear a matrícula desses estudantes. Uma outra medida, providenciar notebooks para todos os estudantes no início do ano. Portanto, como eu falei, né, muitos estudantes não têm condições de poder arcar com certos materiais para poder estudar. E um desses materiais é o notebook, para você poder estudar à distância, para poder efetivar trabalhos, porque nas universidades, muitas das vezes, os trabalhos são pedidos de maneira, né? Hoje, a maioria das universidades pede trabalhos, né? Digitalizados, editados por computador. Isso é uma realidade. Então, na África do Sul, isso não é diferente. Então, a partir dessa exigência, muitos estudantes que não possuem condições para poder comprar notebooks, justamente por causa dessa condição de ter que financiar e pagar tudo, eles não têm notebooks. Então, eles estão pedindo o fornecimento desses notebooks como um requisito também dentro dessa greve estudantil. É uma das demandas. Uma outra demanda é aumentar o número de admissão de inscritos. Eu vou falar de outros mais rápido, né, para a gente poder prosseguir. Registro gratuito de todos os estudantes no ano de 2021, a partir de toda essa crise da Covid que a gente está assistindo. Não aumentar a taxa de pagamento das universidades no ano de 2021, algo que tem sido corrente nos últimos anos. Garantir que a educação gratuita seja dada aos pobres e aos ausentes também na universidade. Porque os pobres, eles podem, a partir de uma determinada reivindicação, né, pedir abatimento do pagamento de determinadas taxas na universidade, inclusive taxas de matrícula. Mas tem toda uma burocracia que tem que ser construída a partir disso. E que não é fácil. Quem frequenta a universidade, por exemplo, por sistema de cotas, como foi o meu caso, né, fui cotista na universidade, a gente sabe como é que é toda a burocracia para poder conseguir acesso aos programas de ação afirmativa. Suspensão da exclusão acadêmica no ano de 2021, por causa da questão da Covid, por causa da questão de pagamentos. Portanto, se os estudantes não puderem pagar, eles não podem ser excluídos. Permissão de retorno dos estudantes ao campus universitário. E aí, por que permissão de retorno? Porque muitos estudantes, em suas casas, eles não possuem condições de poder estudar de uma maneira sadia. Eles convivem com uma família, muitas das vezes, uma família de 4, 5, 6 pessoas, o que é uma realidade em boa parte dos países do sul global, inclusive a África do Sul. Então, inclusive no Brasil. Então, existe um grande desafio para poder conseguir estudar em casa ou estudar mantendo o isolamento social de uma maneira bastante sadia. Então, isso é um desafio. Esses são alguns pontos, né, que eu trouxe que eu acho que são muito importantes para a gente poder discutir aí a política estudantil aí desses protestos que estão acontecendo nesse momento na África do Sul, que não serão os únicos, né? Que haverão outros protestos estudantis aí, possivelmente, inclusive nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, seguindo também esse escopo, justamente por causa dessa questão da dívida estudantil, né? Porque, como eu falei, existe uma dívida estudantil muito alta dentro da África do Sul, que é um modelo que foi adotado por vários outros países. E é algo que a gente deve estar atento, porque o governo brasileiro discutiu a possibilidade de poder implementar isso no Brasil.